O livro de Apocalipse não é um livro para a gente ficar aterrorizado. Claramente, para mim, é um livro que nos traz esperança. Esperança. Acho que foi Billy Graham que disse uma vez assim, que ele leu o último capítulo da Bíblia e no final vai dar tudo certo, gente. É mais ou menos isso que a gente tem que entender quando a gente lê o livro de Apocalipse. É o livro que nos mostra que Deus está no controle de todas as coisas, aconteça o que acontecer, com a nossa vida, com a nossa igreja, com a história do povo de Deus aqui nessa terra. Nós somos mais do que vencedores. É isso que o livro nos apresenta. Em todas as épocas, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos o povo de Deus passando por lutas, adversidades, perseguições, mas Deus sempre preservou o seu povo, o remanescente fiel, até a segunda volta de Cristo. Em Apocalipse é muito forte isso. Então, nós vamos começar com uma oração, pedindo a bênção e a direção de Deus. Eu peço que a igreja continue orando por esses estudos que a gente vem fazendo. Acompanhe o material que eu venho postando. Aproveite para fazer uma leitura desse livro particular. Anote as suas dúvidas. E vamos junto crescer no conhecimento da palavra de Deus, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Ó Pai amado, graças te damos, Senhor, porque a Tua palavra é rica, maravilhosa, extraordinária. Ela nos aponta, Senhor, coisas tremendas, ó Pai. Nós vemos diante de nossos olhos elas se cumprirem no dia a dia, Senhor, nos acontecimentos do mundo, mas também, ó Deus, da nossa vida pessoal. O Senhor é um Deus presente, que cuida de nós, que preserva o Teu povo. E a Tua palavra, Senhor, especialmente o livro de Apocalipse, nos mostra a Tua soberania diante de tudo e de todos, ó Pai. Esse livro nos ajuda a descansar, a confiar, a crer que o Senhor cuida da nossa vida, Senhor, em todo momento. Até o último capítulo, Senhor, lá no final, quando o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais pranto, nem dor, nem luto, e estará conosco todos os dias, ó Pai. Abençoe a Tua igreja, abençoe os estudos que faremos juntos aqui, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, muito bem, minha gente, vamos caminhar devagar, lembrando do autor do livro de Apocalipse, esse livro que faz uma revelação para a igreja dos planos de Deus. Ele nos fala do passado, do presente e do futuro. Deus usou a vida de João, está lá no capítulo 1, verso de número 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Quem era esse João? Esse mesmo João, que é o autor do Evangelho de João, das 3 cartas de João e finalmente do livro de Apocalipse. Lembrando que o Evangelho foi escrito para crermos em Jesus Cristo e dependermos dele. João capítulo 20, verso 31 nos lembra isso. O que foi escrito para nós crermos. As cartas é para nós termos certeza da vida eterna e descansarmos em Jesus Cristo, praticamente sintetizando aqui o propósito dessas cartas, mas Deus ainda usou a vida dele. Ele que foi aquele que viveu mais tempo. Lá na ilha de Patmos, ele recebe essa revelação, para caminharmos com esperança e termos certeza da volta de Jesus. Eu creio que esse é o grande propósito do livro de Apocalipse. O contexto é muito importante para a gente lembrar. O evangelista João estava exilado na ilha de Patmos, está lá no verso número 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Na verdade, era um período de grande perseguição contra os cristãos. Eles estavam debaixo daqueles imperadores romanos terríveis. E foi justamente nesse período que na ilha de Patmos, que João ficou. Aqui tem uma imagem para a gente ter uma perspectiva do contexto. Lembra,
Deus preserva a vida de João, coloca ele exilado ali, enquanto todos os discípulos já tinham sido mortos. Ele foi o último. Por volta do ano 90, aqui ó, nós vamos ter aqui mais ou menos o ano, que 94 a 96 depois de Cristo, ele foi exilado pelo imperador romano Domiciano no final do seu império. E aqui é interessante que ele é colocado justamente aqui para receber essa revelação de Deus. Deus isola ele naquela ilha, ele recebe o livro de Apocalipse justamente para transmitir uma mensagem para a igreja. E na época, a igreja representada pelas 7 famosas igrejas do Apocalipse, que nós estudamos no início das nossas exposições. Nós temos então aqui João, durante esse período, escrevendo para 7 igrejas e naturalmente para todo o povo de Deus ao longo da história. São quase 2000 anos aí que a gente se debruça nesse livro extraordinário para compreender um pouco mais os planos de Deus. A ilha de Patmos, é bom a gente só fazer uma recapitulação aqui. Era uma colônia penal romana, gente. Isso era muito comum naquela época. Alguns não eram mortos para não virarem mártires. Pela soberania de Deus, pelos planos eternos de Deus, ele não foi morto. Um milagre. Ele foi preservado, enviado até a ilha de Patmos. E também não morre lá, viu, gente? Ele regressa, muito provavelmente, a Éfeso e vai viver até os seus últimos dias ali. E nessa ilha, os prisioneiros políticos, que trabalhavam vestidos de trapos, uma ilha inóspita, vulcânica, rochosa, com montanhas de até 300 metros, aqui para a gente ter um panorama de todos os arquipélagos que nós temos, as ilhas gregas, famosas ilhas gregas, e aqui você tem uma imagem dessa ilha de Patmos, fica no mar Egeu. Nesse período, então, o imperador romano exila João, logo após a morte de Domiciano, João foi posto em liberdade, provavelmente retornou para Éfeso. A gente acredita pela tradição, pela história, que foi isso que aconteceu. Por que Apocalipse? Se na verdade a palavra em grego, que está lá, apo, significa de dentro para fora, e calipsis é cobertura, véu. Apocalipse significa literalmente tirar o véu, descobrir o oculto. Algumas traduções colocam como revelação, não é errado, viu, gente? O livro de Apocalipse é simplesmente a revelação de Deus. É Deus se revelando à sua igreja, ao seu povo, contando um pouco do que Ele vai fazer, nos apontando coisas extraordinárias. Apocalipse é um livro aberto no qual Deus revela seus planos à sua igreja. Esse autor aí nos mostra esse ponto. Há pelo menos 3 formas de interpretar Apocalipse, e nós somos adeptos da última forma. Os preteristas, gente, eles falam que Apocalipse é para o passado. Foi para aquela época, para aquelas igrejas que ficavam logo de frente da ilha de Patmos, 7 igrejas do Apocalipse. São os preteristas, não cremos nisso. Os futuristas dizem que esse livro se aplica apenas ao futuro, para o final dos tempos, geralmente os dispensacionalistas. É um grupo aí que tem esse tipo de interpretação. Nós não cremos nisso também. Agora existe uma interpretação chamada histórica espiritual. É a que nós somos adeptos. É a mais coerente, é a mais bíblica. Ela, meus irmãos, aplica-se para toda a história da igreja, em todos os tempos, até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Na verdade, Apocalipse ele fala do passado, do presente e do futuro. Apocalipse não se restringe a coisas do futuro. Não é um livro futurista, de maneira nenhuma. Ele foi muito relevante para a igreja do primeiro século, quando recebeu das mãos de João esta revelação. As 7 igrejas do Apocalipse era aplicável, era atual, foi ao longo de séculos, por todo o povo de Deus. Nos fala do passado, do presente e do futuro. É uma visão panorâmica do plano de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós temos Deus guiando a história, e Apocalipse faz uma síntese dos propósitos, dos planos de Deus, da vinda de Jesus, sua morte, ressurreição e até a sua segunda vinda. Nós estamos vivendo no meio do livro de Apocalipse, gente. É muito atual esse livro, é extraordinário, é impressionante. Agora, para a gente entender bem esse livro, existe uma estrutura. Esse livro é assim, escrito de uma forma extraordinária. Imagina uma cena de filme em que você tem pelo menos 7 câmeras que tem escopos distintos, perspectivas distintas. A mesma cena, a mesma história, o mesmo roteiro, visto de 7
panoramas, né, perspectivas, vamos dizer assim, diferentes. Então, é a mesma história contada e recontada 7 vezes, com perspectivas e detalhes que vão se aprofundando cada vez mais. Exatamente isso que a gente diz, vou mostrar para vocês. Ela é dividida em 7 sessões, fica claro isso no livro, é muito clara essa divisão. Você tem ali a primeira sessão, os 7 candeeiros, que são as 7 cartas dirigidas às 7 igrejas de Apocalipse. Está nos 3 primeiros capítulos, a introdução e as 7 igrejas. Claramente você vê cada uma daquelas 7 cartas dirigidas às 7 igrejas, diz respeito aos 7 candeeiros, que são aqueles que recebem essas cartas. A segunda sessão começam a abrir os 7 selos, cada um desses selos tem coisas extraordinárias. Aí você vai ter os cavaleiros do Apocalipse, coisas extraordinárias na segunda sessão. A mesma história agora é contada numa perspectiva dos 7 selos. Depois você tem a terceira sessão, as 7 trombetas, a famosa, a 7ª e última trombeta do Apocalipse, que é o juízo final. Foi o último capítulo que nós vimos. Fechamos aqui o capítulo de número 11. Todos os 11 capítulos estão separadinhos lá num site, para você pode entrar e assistir cada um deles, cada mensagem editada, para você poder rever com calma. É muito importante. Observe que aqui, na verdade, é a metade do livro, né? Apesar de haver uma estrutura de 3 e 4 sessões, mas são 11 capítulos, 22. No meio foi onde nós paramos. Nós vamos dar início agora à tríade do mal, depois as 7 taças, a derrota dos agentes e, finalmente, os 3 últimos capítulos nos mostram o que? Os novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde está a nossa esperança. Esse livro, então, como eu disse, é um livro para nos dar esperança. Vivemos nesse mundo, cumprindo a nossa missão, sabendo que Deus tem um plano, nada vai acontecer fora do propósito, do plano eterno de Deus. Mas a nossa esperança não está aqui, gente, não coloque o coração aqui. Trabalhe, conquiste, realize seus sonhos, mas não coloque seu coração aqui. Se a nossa esperança em Cristo se resume às coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está em novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Isso te torna, meu querido, isso te torna inabalável. Você aqui nesse mundo, com os pés fincados na rocha, com a esperança da vida eterna em Cristo, novos céus e nova terra. Nós não vamos morar no céu, gente, nós vamos morar em novos céus e nova terra. Não é aquela ideia de um lugar etéreo, onde tem anjos tocando harpa. Não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos fala que reinaremos com Cristo, num lugar perfeito, onde nós poderemos viver de uma forma plena, que aqui na terra não podemos viver. Estamos limitados pelo pecado, pelo mal. Viveremos num lugar eterno, onde habita a justiça. Lá está a nossa esperança, e a gente tem que viver nessa perspectiva, senão a gente vai ser um crente muito frustrado. A gente vai ser um crente muito frustrado. Muitas pessoas se decepcionam com Deus, porque criam expectativas e esperam coisas que Deus nunca prometeu. Deus nunca prometeu justiça aqui na terra, gente. No mundo, Ele promete o quê? Tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você é mais do que vencedor em Cristo, porque a sua esperança não está aqui. Quando o diabo pensa que está te derrotando, na verdade, você está vencendo, avançando, indo para frente. Foi assim com o povo de Deus sempre. Ele nos persegue, o mundo nos persegue, temos a nossa luta contra a carne e o mundo e o diabo, mas no fim de tudo isso, nós seremos mais que vencedores. É isso que Apocalipse para mim me traz, me dá esperança para continuar. Aconteça o que acontecer. Você pode perder tudo que você tem, todas as pessoas que você ama, tudo que você conquistou nessa vida, mas se você tem Cristo como centro da sua vida, você é inabalável, você vai até o fim. E aquele que perseverar até o fim, diz a Bíblia, receberá a coroa da glória, será salvo. Nós temos essa esperança. E quando a gente olha essa perspectiva, há uma outra estrutura que a gente coloca aqui também. Essas 7 sessões, né, tem começo, meio e fim, do jeitinho que está lá, só para você ter uma ideia, elas são o que? A gente diz que elas são progressivas. Cada nova sessão traz um detalhe a mais, alguma perspectiva diferente sobre a mesma história. Isso é extraordinário no livro de Apocalipse. Então nós vimos lá desde o primeiro capítulo, nós vimos então uma mensagem de esperança, a promessa, o conteúdo e a garantia dessa esperança. João tem essa visão e ele passa então a escrever, o Senhor Jesus aparece para ele viu o Senhor Jesus, ele vai ter uma visão aqui, e aí ele começa a registrar essa mensagem de Apocalipse. Ele viu, ele ouviu, viu e fez. É exatamente isso que você tem nos primeiros capítulos. Eu acho interessante a gente até abrir logo
no primeiro capítulo aqui, só para você ver uma coisa. Eu acho lindo esse texto, quando ele diz assim: bem-aventurados os que viram, né, ouviram, né, leram, ouviram e guardaram. São três coisas que a palavra de Deus nos fala. Bem-aventurados os que, aqui do verso 10 ao 18, diz aqui, olha, Apocalipse capítulo 1, ele diz assim: achei-me espírito no dia do Senhor, ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que escreve em livro manda às 7 igrejas. Aí ele vai descrever todas as igrejas, 7 igrejas. Voltei-me para ver quem era e falava comigo. Voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Gente, ele teve a visão de Jesus aqui. Quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. As que vistes, as que são, e as que hão de acontecer. Este livro, meus queridos, ele nos fala do passado, do presente e do futuro. Voltando lá para o nosso slide aqui, que vai, nos ajudar um pouquinho aqui. Nós vamos tentar caminhar um pouco rápido. Depois ele escreve então as 7 igrejas, do capítulo 1 ao capítulo de número 3. Nós vamos ter logo no início a visão do trono. Essa visão é muito interessante, depois você vai ver com calma na sua casa o vídeo que nos explica essa visão. Esse trono, havia no centro desse trono, você tinha o selo, e quem iria abrir esses selos? Ninguém era digno de abrir esse selo, até que Jesus aparece, ele que foi morto, ressuscitou, é digno, somente ele, de abrir esses selos. E ali então, nós entendemos o significado da palavra de Deus, quando diz assim, que o próprio Senhor Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e de portanto pregar o evangelho a toda criatura. Jesus é que vai dar sequência à história, ele que vai abrindo cada um dos 7 selos, e a história se desenrola, e é extraordinária essa visão do trono que a gente tem. O Cordeiro e os 7 selos. Então ele começa a abrir. Os primeiros 4 selos já levam um susto, né? São os 4 cavaleiros do Apocalipse. Resumindo rapidinho aqui para a gente. Lembra do primeiro cavaleiro do Apocalipse, cavalo branco? O cavalo do Apocalipse branco representa quem? O Evangelho. A verdade, isso fica muito claro nas Sagradas Escrituras, é o Evangelho avançando, é a mensagem de Jesus avançando no mundo, na terra. Ide, portanto, e pregar o Evangelho a toda criatura. E o cavalo branco sai para a igreja aqui na terra, a mensagem, o Evangelho. Então tem esse aspecto. Depois você vai ter os 3 outros cavalos, são reações e uma perseguição contra o povo de Deus, fazendo de tudo para impedir o avanço da igreja. E só não vai vencer por quê? As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E aí você vai ver assim, nesse mundo, gente, é um mundo que jaz no maligno, em que Satanás, que está com seus dias contados, ele vai avançar na perseguição contra a igreja. Então, quando a gente compreende os selos, o primeiro é o Evangelho, e os últimos selos, os últimos cavalos, os 3 próximos selos, o vermelho representa a guerra, o preto a fome e o pálido a morte. Hoje de manhã a gente comentou um pouquinho mais, né? Quando a gente lê ali, a gente fica impressionado, né? Eu me lembro que eu estava estudando sobre o 4º cavalo, que é o cavalo pálido, ou o cavalo amarelo, e ele fala da mortandade, gente, grandes pandemias. O mundo já viu tudo isso, gente. O mundo já viu guerras, já viu fome. E nós experimentamos há poucos anos uma pandemia como nunca antes o mundo havia experimentado. Já tivemos febre amarela, peste bubônica, mas do jeito que nós vivemos, o Covid-19, no ano 19, 20, 21, foi realmente algo assim assustador. E a gente vê que isso é um período da história em que Apocalipse já previa. Passando então
nós entendemos que a paciência do povo de Deus até que a justiça de Deus seja cumprida aqui na terra. Aí você vai ver o quinto selo, né, que é o povo perseverando no meio dessas perseguições. No sexto selo, o juízo sobre o mundo e a salvação dos seus. E você vai ter a abertura do sétimo, que são 144 mil. Essa história também é bem interessante você ler. Representa, na verdade, o povo de Deus, da antiga e da nova aliança. Não é um número exato, como algumas seitas, como os termos de Jeová, acredito que somente eles estão incluídos nesses 144 mil, e fazem uma confusão, que uma parte vai ficar na terra, outra no céu, nada disso. É a visão que João teve, que no meio de todas aquelas lutas, mesmo diante das perseguições, os cavalos do Apocalipse, as tragédias, as guerras, o povo de Deus vai ser preservado. E ele tem essa visão dos 144 mil, que é uma amostra, em que um dia todos estaremos na presença de Deus, adorando esse Deus, e os 144 mil representam então o povo da antiga e da antiga e da nova aliança. Indo lá, depois do sétimo selo, já faz uma virada e começa as trombetas, gente. E nós já vamos terminar o meio do livro aqui, está acabando, né? As trombetas, gente. Você tem aqui, ó, dos selos 1 a 6, narra uma sequência de eventos. O sétimo faz um resumo de todos os eventos. E é uma repetição, como eu disse, de essa mesma história vem se repetindo ao longo de capítulos após capítulos, se aprofundando, mostrando com profundidade isso. Os 7 selos enfatizam uma perspectiva dos céus e as trombetas uma perspectiva da terra. E aí começam a tocar as trombetas, cada uma delas tem poder de destruição, sobre a terra, sobre o mar, sobre a água, sobre o céu. Então nós vimos cada uma dessas trombetas, as formas que... A mesma história dos selos agora é contada pelas 7 trombetas. Perseguição, luta, guerra, sobre a terra, o mar, a água e o céu. A quinta trombeta, meus irmãos, a abertura do último selo, você vai ter o fechamento todas essas trombetas, você vai ver os 4 anjos do Eufrates serão soltos, e ali uma perseguição espiritual sobre o povo de Deus, e vai fechando quando Jesus, o anjo forte, destrói esses anjos, e a gente termina com a grande tribulação. Resumi metade do livro aqui, de uma forma bem rápida e objetiva. Depois você pode ver com calma cada um desses capítulos lá na sua casa. Nós vamos agora dar início ao capítulo 12, tá, gente? Peço paciência para vocês. Concluindo o capítulo número 11, a última trombeta é o juízo final, uma história que a gente até ouviu várias vezes. Será precedido de uma grande tribulação contra a igreja de Cristo na terra. O anticristo, a besta que surge do abismo, parece prevalecer, o mundo irá comemorar, mas em seguida a igreja será arrebatada e virá o fim. Essa é a 7ª trombeta, quando ela é tocada, Jesus volta. Então fecha o capítulo 11, mas Deus vai continuar contando essa história, porque vai ter mais detalhes. É extraordinário. A mulher e o dragão, capítulo 12, meu Deus. Eu quando li esse capítulo aqui, fiquei impressionado. Que história extraordinária nós vamos ver agora. Eu não vou conseguir falar dele inteiro hoje, tá, gente? Precisava fazer essa introdução. Eu vou apenas começar. Se você puder abrir a sua Bíblia, se puder ligar a luz aí para a gente abrir junto aqui. Vamos ler a primeira parte apenas do capítulo de número 12, tá? Nós vamos ler do verso 1 a 6. Quem que é essa mulher e esse dragão? Uma nova sessão começa. Você vai observar aqui como que este livro fala do passado, do presente e do futuro. Conta toda a história do povo de Deus, das nossas lutas, da nossa perseverança e da nossa vitória final. Olhe só, vamos com calma aqui, capítulo de número 12, do verso 1 em diante, diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão,
que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Nós vamos ler até aqui só, tá, meus irmãos? Vamos entender aqui, ó. Se você conhece um pouquinho a Bíblia, se você é um crente antigo, você vai ter mais ou menos uma ideia. Lembrando que o livro de Apocalipse, como a gente viu nos primeiros 11 capítulos, é um livro simbólico. Usa símbolos. Aqui você está vendo uma mulher, você está vendo um dragão. A mulher está grávida, vai dar à luz um filho. Esse filho dá alguns detalhes sobre esse filho. Um varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Está muito claro aqui, meus irmãos. Quem é a mulher, quem é o dragão, quem é o filho. E o que vai acontecer. Esse filho depois é arrebatado, a igreja fica aqui e é preservada no deserto. Está muito claro quem é isso aqui, gente. Vamos devagarzinho? Vamos vendo, passo a passo, vamos aplicar para a nossa vida, vamos ver que coisa extraordinária. Você vai ver que esse livro aqui não é só do futuro não, gente. Nós vamos ter que ir lá no Antigo Testamento e ver algumas passagens do Antigo Testamento. Então, vi o grande sinal no céu, saber uma mulher vestida com sol e a lua debaixo dos pés, uma coroa com 12 estrelas. Por que 12 estrelas? Você já viu essa figura alguma vez? Alguém já leu a história lá de José do Egito? Você lembra do sonho de José do Egito? José do Egito vai ter um sonho. Ele vai contar para os irmãos, para os pais dele, que ele estava tendo um sonho. Que ele via 11 estrelas se curvando para ele. Ele era a 12ª, né? Quem eram aquelas 11 estrelas? Quem era a 12ª estrela? É o povo de Deus, gente. Representava na antiga aliança. Está aqui, ó. Lá em Gênesis 37, 9. Depois José teve um sonho e contou deste modo aos seus irmãos. Tive ainda outro sonho. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. É a visão do povo de Deus. A mulher, para os católicos, eles dizem, é Maria, certeza que é Maria? Também é Maria. Na verdade, é representada por todo o povo de Deus, da antiga e da nova aliança. Desde a primeira mulher que pisou aqui na terra, a qual foi feita uma promessa, que da descendência dela, nasceria o Messias, o Salvador. E que Deus colocaria inimizade entre ele e a serpente, Gênesis 3,15. Então lá que começa Apocalipse a contar a história dessa mulher. E toda a perseguição que você vai ter. Em Gênesis 3,15 é a síntese de Apocalipse, capítulo de número 12. E aí você vai ver então, essa passagem, falando da mulher representada, ela representa o quê? O povo de Deus. É o povo de Deus, da antiga e da nova aliança. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. É a humanidade aqui na terra, povo de Deus, que vai trazer o Messias, o Salvador, o Jesus. Olha que coisa extraordinária, vamos devagarzinho. Essa mulher então é o povo de Deus de Gênesis e Apocalipse. Mas ele vai ter uma outra visão. Ele vai ver um outro sinal no céu, um dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Gente, o que é esse dragão? Não precisa ser gênio, se você é crente e lê um pouquinho a Bíblia, você sabe. Um dragão vermelho que vai arrastar a terça parte. A gente já sabe um pouquinho da Bíblia, né? É Satanás e seus anjos, gente. A terça parte que desce aqui para a terra, Satanás e os seus anjos, para perseguir o povo de Deus, perseguir a mulher que vai trazer o Salvador, que é Jesus. Gente, isso aqui é uma mensagem de Natal, isso aqui. Podia pregar no Natal isso aqui. Então vou ter que falar dos meninos lá em Belém, o que aconteceu. Tudo aquilo ali foi tudo o dragão perseguindo a mulher. Essa é a história. Vamos lá, vamos devagar. A perseguição do dragão agora. Vamos entender essa história desde Gênesis, lá Caim e Abel. Nós vamos até os meninos de Belém, até Jesus lá na Santa Ceia. Nós vamos ver como que o povo de Deus vem sendo perseguido por esse dragão aí. E o negócio dele é pegar Jesus. Ele queria pegar Jesus. Deixa eu contar uma coisa para você. Não é nada pessoal que Satanás tem com você não, viu? É porque você representa Cristo. Se você não tivesse Cristo na sua vida, não estava nem aí para você. Você ia lá para o inferno com ele mesmo? No momento que você se identifica com Cristo, e quanto mais você se identifica com Cristo, quanto mais você se coloca nas mãos de Cristo, mais Satanás quer te pegar. Aí então eu vou ficar na minha, volta para o mundo então e vai com ele. Não, eu quero servir a Cristo. Não tem dúvida de uma coisa, meu irmão. Satanás persegue você, porque você é a mulher que ficou aqui no deserto, tá?
Você vai ser perseguido até o final, porque ele não conseguiu pegar o Filho de Cristo, mas o que ele puder fazer para infernizar a sua vida, ele vai fazer, porque ele está com raiva, os dias dele estão contados. E ele desde o início tentou barrar os planos de Deus, destruir o bebê que estava no ventre da mulher. Nós somos essa mulher, gente, nós somos o povo de Deus perseguido aqui na terra. Olha que coisa extraordinária, vamos devagar. Então o dragão se deteve frente da mulher. Você vai ter uma perseguição, um obstáculo. Satanás é isso, é o obstáculo, é o que vem na nossa frente. Ele vem para atrapalhar, para matar, roubar e destruir. Isso é real, a gente vive todos os dias. Esse texto, esse livro é escrito para o passado, presente e futuro. Vamos lá. Que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Desde o início, Satanás começa então essa história, que ele quer pegar essa criança. Que ele sabe que é ali que o poder de Deus, né? A Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que Jesus viria como Salvador. Então olha que coisa extraordinária, nasceu-lhe pois um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então esse filho nasce, a perseguição vem contra a mulher que é o povo de Deus, desde o início lá de Gênesis, depois que Jesus nasce, mas Jesus depois vai ser arrebatado para o céu, e a igreja, que é a mulher, foge para o deserto, onde Deus havia preparado lugar para que dele sustentem. Então Deus preserva a igreja aqui na terra, porque ela ainda tem uma missão para cumprir. O filho vem, vive 30 anos, inicia o seu ministério, durante 3 anos cumpre o seu ministério, sua missão, nasce, vive, morre, ressuscita, é recebido nos céus. Ele diz assim, todo poder me é dado nos céus e na terra. A igreja avança, a igreja somos nós no deserto, lutando, gente, e Deus está preservando a gente. Diz aqui, olha, foge para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustente. Deus sustenta a igreja durante um longo período. Nada literal, tudo é simbólico. Não é um deserto, gente, mas nós estamos peregrinando. A ideia clara é do povo de Deus, como foi na antiga aliança, peregrinando no deserto. O que é a igreja? É uma mulher peregrinando no deserto, sendo preservada por Deus, até o fim, a volta de Cristo, que é o que é? O noivo que vem buscar a noiva. É nós aqui, gente, é a igreja. Você está num deserto, você não está no paraíso ainda não. Vamos lá, vamos devagar. Como que essa perseguição se revela? Desde o início a gente vê lá em Gênesis 3,15. Quando Deus, Adão e Eva, Satanás já foi lá, no início de tudo. Ele seduziu a primeira mulher que existiu aqui na terra, Eva, tentando destruir já o plano de Deus. E ali, meus irmãos, com Gênesis capítulo 3, você tem a queda, depois você tem o julgamento, mas lá no final a promessa. Sempre assim, Satanás vem, bagunça a casa, Deus arruma, faz uma promessa e preserva. Aí lá, 3,15 diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher. Entre ti, o que é? É a serpente, o inimigo, Satanás, o dragão. Entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça. Quem que é o descendente da mulher? O filho que está lá escrito lá na mulher em Apocalipse. Está aqui, ó. O livro de Apocalipse explica Gênesis 3,15. Capítulo 12 é o dragão e a mulher. Capítulo 3 de Gênesis fala dessa mulher que é representada agora por uma só, que é Eva. Depois todas as mulheres que são usadas por Deus para trazer a esse mundo, numa sequência, gente, vai, aí depois tem o rei Davi, da descendência de Davi, as promessas lá de Isaías, que nasceria em Belém, de uma virgem, está aí, está toda a história aí, olha que coisa extraordinária. E aí diz que ele ferirá a cabeça de Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar, que é a perseguição contra ele. Primeiros filhos que nascem, o povo de Deus está representado aonde aqui? Caim e Abel. Caim é o pagão, é o irmão rebelde, é o irmão que representa a humanidade caída, que é usada por Satanás para perseguir a igreja. Abel representa o povo de Deus. Ali o que vai acontecer? Sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Aqui Gênesis 3,15 está se cumprindo. Aqui Apocalipse capítulo 2, essa perseguição contra o povo de Deus começa aqui. É a primeira vez que você tem uma história aí que aqueles que representam a humanidade
perseguindo aqueles que representam o povo de Deus aqui na terra. E assim vai se desenrolando ao longo da história. Vamos dar uns pulos lá. A gente podia ficar aqui meses estudando só isso. O livro inteiro, a Bíblia inteira vai mostrar isso. Vamos pegar alguns pontos. Lembra da história de Moisés, gente? Sempre Satanás tentando eliminar os descendentes na história. Lembra quando lá em Êxodo capítulo 1, o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamavam Sifrá e Puá. Olha o que ele diz para ela, olha, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino, se for, matem-no, se for menina, deixem viver. Menino! Olha a preocupação de matar o menino. Há um aspecto sim, de que eram homens que iam formando um exército, mas olha o plano de Satanás. Um menino iria nascer, a gente não sabia quando, eles tinham uma promessa que o Messias viria. Olha que coisa, Satanás usando aqui claramente o rei do Egito, para matar as crianças hebreias, dentro daquele povo nasceria o Salvador. Desde lá a perseguição para matar um menino, gente. E ali, gente, Deus tem o seu plano, sempre Satanás à frente da mulher, tentando destruir o plano de Deus. Aí quando já não podia mais escondê-lo, nasce Moisés. Deus tinha um propósito, Deus começa a preservar. Pegou num cesto feito de junco, vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A gente vê como que Deus foi preservando uma criança que cumpriu o seu propósito, e Moisés queria escrever os primeiros 5 livros da Bíblia. Olha que coisa extraordinária, na história, Satanás sempre atrapalhando, mas Deus é maior, Deus tem o seu plano, Deus preserva, e a história continua. Vamos um pouquinho para frente, você já ouviu falar dessa história aqui, em 2 Reis, vai contar a história do descendente de Davi, depois você sabe que da descendência de Davi é que vai vir o Cristo, a gente sabe disso, né? E olha como que Satanás perseguiu, e fez de tudo para destruir a descendência de Davi, mas não conseguiu. Há uma passagem, meus irmãos, que essa Atalia, mãe de Acasias, mãe de Acasias, viu que o seu filho era morto, ela se levanta para destruir toda a descendência real. Mulheres e homens se levantaram na história para eliminar, executar, acabar com o povo de Deus aqui na terra, para destruir os planos de Deus, porque sabia que era da descendência de Davi que viria o Messias. O que vai acontecer? Essa história é muito interessante. Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor durante 6 anos. Nesse tempo Atalia reinava sobre a terra. Olha que coisa, uma rainha má, tentando destruir a descendência real, mas Deus sempre ia lá e preservava. Durante 6 anos essa criança foi preservada, e dando sequência aos planos de Deus. Satanás tentou de tudo, gente. Vamos um pouquinho para frente. Quando o próprio Jesus veio a esse mundo, e Herodes vai receber a notícia que o rei dos judeus havia nascido em Belém. O que vai acontecer? História que todo mundo conhece, que é a história de Natal, gente. Podíamos pregar no Natal isso aqui. Vendo-se iludido pelos magos, a história dos magos, né? Enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar o quê? Todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo no qual precisam se informara dos magos. A tentativa de eliminar o Messias, mesmo depois que ele nasceu. Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo daquela região. É o dragão frente à mulher, tentando devorar o filho dela, até o final. Durante toda a vida de Jesus, seu ministério foi perseguido, até o final. Satanás agora, na última cartada dele, coloca no coração de um dos discípulos, de Judas, como está registrado em João 13:2, durante a ceia, o diabo já pôs no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse a Jesus. E aqui ele consegue. Só que mal sabia ele que tudo isso era plano de Deus, e era necessário que ele morresse para nos salvar. Então, durante toda a história, a gente vê o povo de Deus sendo perseguido por causa de Jesus. Gente, isso aqui mostra para a gente, Apocalipse, como ele é atual, como que ele é abrangente, como que é a história nossa, gente. De Gênesis a Apocalipse, a gente vê aqui o povo sendo perseguido. E de fato, ele traz Jesus, Jesus é preso, é morto. E ali, quando Satanás acha que venceu, na cruz teve 2 mortes.
Jesus realmente morre, mas ele morre e leva consigo a morte. E é ali que nós somos mais do que vencedores. Quando ele pensa que ele está vencendo, Satanás é a sua grande derrota. A gente pode concluir aqui, gente, tendo essa visão panorâmica, tá? Eu fiz só uma introdução geral, nós vamos caminhar junto aqui. O livro de Apocalipse, como eu disse para você, é um livro que nos traz esperança, gente. Aconteça o que acontecer. O povo de Deus vai ser perseguido aqui na terra. Você continua sendo a mulher, como diz o texto sagrado lá no final do capítulo, da primeira porção do capítulo 12 que nós lemos. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem. Deus está sustentando a sua vida. O inimigo vai fazer de tudo para destruir a sua vida. Ele vai te perseguir, ele vai ele está à frente da mulher. O inimigo é um obstáculo real. A gente não brinca com ele. A Bíblia diz que nós devemos sim tomar todo cuidado. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O diabo anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando alguém para devorar. É esse dragão, gente, na frente da mulher, fazendo de tudo para destruir a nossa vida, mas ele não vai destruir a nossa vida, porque ele não tem poder. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente teme é a Deus, a gente não teme o diabo, mas a gente resiste ao diabo. Como? Vai lá em Efésios 6, com toda a armadura de Deus. Você não tem força contra ele, porque ele é mais poderoso do que você, mas ele já foi derrotado por Cristo. Então quando você se reveste de Cristo, você vai ser fortalecido com o poder de Deus para vencer todas as hostes, porque lembra, a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou seja, nossa luta é espiritual, gente. Apocalipse capítulo 12 já começa a nos mostrar, e essa é uma verdade que a gente tem que observar. Os primeiros 11 capítulos vem uma perseguição contra o povo de Deus, visivelmente ao longo da história. Ele vai nos falar dos cavaleiros do Apocalipse, das trombetas que vêm, e destruição da terra, e perseguição, e pandemia, não sei o quê. No capítulo 12 muda o foco. Você lembra que eu falei para você? Cada sessão tem uma perspectiva diferente. O capítulo 12 começa a nos mostrar desde o início, lá em Gênesis capítulo 3. Quando Satanás tenta a Eva, depois ele persegue, e o que é dito em Gênesis 3,15 é uma história espiritual. Capítulo 12 vai nos mostrar os bastidores, o que está por trás. Nossa luta não é contra a carne. Não se revolte contra as pessoas. Elas são cegas. Elas estão perdidas. E a vida delas se resume a aqui e agora. Essa é a porção deles. Enquanto eles não abrirem os olhos, eles são meros instrumentos. Você tem que entender que uma pessoa que ainda não se converteu, ela ainda é cega espiritualmente, ela ainda é um instrumento, está nas garras de Satanás. Somente o Evangelho tem poder para nos resgatar das garras de Satanás. E nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. E agora que você abriu seus olhos, você está unido a Cristo, você passa a ser a mulher. E você passa a ser perseguido. Algumas pessoas me dizem, e é fato, eu concordo, é verdade. Pastor, depois que me converti, passei a ter mais lutas. Porque antes você estava seguindo a correnteza desse mundo. Você estava em sintonia com esse mundo. Você era amigo do mundo e inimigo de Deus. Agora você é amigo de Deus e inimigo do mundo. O que você prefere? Quer vida fácil? Continua sendo amigo do mundo. Vai tudo bem com você. Satanás não vai nem mais tocar em você, ele vai, deixa onde está. Sabe a história do muro? Você sempre conta a história do muro, né? O muro é o seguinte, meu irmão, vamos imaginar aqui uma figura. Imagina alguém em cima do muro. De um lado está Satanás e os seus anjos. Do outro lado está Jesus e o povo de Deus. Nós chamamos, vinde a mim. Desce do muro. Toma, né, o seu lugar no fronte aqui dessa luta espiritual. Vem para Cristo. E Satanás não chama. Satanás fica quietinho. E alguém pergunta, por que você não estava? Porque Satanás sabe o que ele diz? O muro é meu. O muro é meu. Você está entendendo? Viver nesse mundo sem Cristo, às vezes parece mais fácil. Mas a Bíblia nos dá sabedoria para ver o fim de todas as coisas. Então não tem meio termo. Ou nós somos amigos de Deus, inimigo do mundo, ou amigo do mundo, inimigo de Deus.
No momento que você se tornou amigo de Deus, você se tornou inimigo desse mundo. Esse mundo te persegue. Os 11 primeiros capítulos nos mostram o mundo perseguindo a igreja. No 12º em diante nos dá mais detalhes, que por trás sempre esteve Satanás. Desde Caim, foi ele que lá incitou. Desde aquela história de Moisés, quando o rei vai falar assim, mata todos os meninos. Depois vai tentando matar os descendentes de Davi. Depois vai lá um pouquinho para frente, você vai ver ele tentando pegar os meninos lá em Belém. Tentando destruir a mulher. Porque ela era aquela que viria trazer a este mundo Jesus. Jesus é arrebatado, como diz aqui o texto sagrado, o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. É a subida de Jesus no Pentecostes. Quando Jesus, depois então de cumprir, antes do Pentecostes, perdão, ele fala, é necessário que eu vá, porque se eu não for, não viria o que? O Pentecostes, o Espírito de Deus. Então o Espírito de Cristo habita em nós. Se você está unido ao Espírito de Cristo, você tem parte de Cristo em você. Dragão agora não pode fazer mais nada com Jesus. O que ele pode fazer é com a igreja de Jesus. Só que tem um detalhezinho. Tem um detalhe que a gente tem que lembrar. Você se lembra quando Paulo, antes de mudar o nome para Paulo, era Saulo, ele perseguia a igreja. E quando ele sai com cartas, para Damasco poder prender os cristãos e matar, porque ele foi responsável pelo primeiro mártir da fé, Estevão foi apedrejado até a morte, e as suas vestes foram colocá-lo aos pés de um mancebo chamado Saulo. Saulo então, ele aspirava, ele queria matar os cristãos, ele era usado por Satanás para perseguir a mulher, a igreja. E ele estava no caminho, quando aquela luz, ele cai, e aí Jesus fala aí, Saulo, Saulo, você lembra o resto? Porque me persegue. Percebe? Satanás está perseguindo Jesus. Mas era Paulo matando pessoas. Saulo ainda, né? O povo de Deus sendo perseguido e morto. E Deus está dizendo assim, quando tocam em vocês, é como se tocassem em mim. Menina dos olhos, você pertence a Deus. Isso tem que te dar uma segurança inabalável. E sofrer por Cristo nesse mundo é uma das evidências que você tem Cristo. Se você nunca experimentou uma perseguição, desconfie. Se está tudo muito fácil, cuidado. Pode ser que você esteja sendo mais amigo do mundo e inimigo de Deus. Mas quando as perseguições vêm, a Bíblia fala para ter motivo de grande alegria o passar por várias perseguições. É sinal de que o Espírito de Deus está em você. E é a mesma coisa que o Senhor Jesus disse para Saulo, 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 por que me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Sabe o que é recalcitrar contra os aguilhões? Aguilhão era uma lança que o soldado romano tinha, é dar murro em ponta de faca. Quando as pessoas tentam nos perseguir, eles não fazem nada contra Deus, contra o Evangelho e contra os planos de Deus para a sua vida. É o mesmo que dá murro em ponta de faca. Resistir firme, a Bíblia fala, ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele vai tentar te desviar, te desanimar. Ele vai tocar na sua vida, como fez na vida de Jó. Poderia eu ter contado a história de Jó aqui também, mesma coisa. Ele lá, tentando prejudicar a mulher, à frente da mulher, o povo de Deus, mas não consegue. Porque o plano de Deus, nós já somos mais que vencedores. E nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada, nem a vida, nem a morte, nem principados, nem potestades. É uma garantia que você tem. Apocalipse é isso, gente. Agarra essa fé, meu irmão, e aconteça o que acontecer. Pode vir tufão, até tufão aqui no Brasil está tendo, né, gente? A gente falava que o Brasil não tem essas desgraças, só tem político corrupto. Agora nós temos as duas coisas, né? Os políticos corruptos e as desgraças dos tufão da vida aí. Primeira vez, 250 km por hora. Mas é isso, meus irmãos. Isso aí é o Apocalipse lá que está vindo, está abrindo os selos lá. Vamos lá, capítulo 12 em diante, Deus está mostrando então essa perseguição de maneira invisível ao longo da história. O dragão, Satanás, persegue a mulher que é o povo de Deus, mas Deus preserva a descendência do povo de Deus até o nascimento do Messias, Jesus Cristo, e devo concluir dizendo que até a segunda volta de Cristo. Fica tranquilo, gente.
tudo está de acordo com os planos de Deus. Nós viemos para ser as pessoas mais zen do mundo, mas não é, porque a gente é humano, gente. Chega na hora, a gente se desespera, a gente entra em parafuso. Para tudo, gente. Primeira coisa, não põe seu coração aqui. Novos céus, nova terra, habita a justiça. Não tenha medo de Satanás, mas tema a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se apega com Deus e vai em frente. Deus te chamou, Deus te colocou nesse mundo, Ele tem um propósito, Ele vai usar a sua vida. Realize seus sonhos, suas conquistas, suas realizações, beleza, mas não põe o coração aqui. Deixe o seu coração guardadinho lá com Deus. E ninguém, nem nada, vai poder tocar em você. Você é menina dos olhos, você é filho de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos encerrar. Enquanto o louvor vem à frente. Vamos orar. Ó Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra é extraordinária, maravilhosa, tremenda, Senhor. Ela nos leva até a Tua presença, ó Pai, bendita. Nos aponta, nos mostra, nos revela o Teu plano eterno para a Tua igreja, para o Teu povo e para a nossa vida em particular. A luta vai ser grande, Senhor. Nesse mundo teremos dor, luto, enfrentaremos adversidades. No mundo tereis aflições. Mas temos uma promessa. Tem de bom ânimo. Porque Jesus já venceu esse mundo. E em Cristo nós seremos mais que vencedores. Toma nas tuas mãos, Senhor, a tua igreja, teu povo, ó Pai. Toma nas tuas mãos cada família aqui representada, Senhor. Não sei o que passa em cada lar, em cada história aqui, Senhor, mas Tu sabes das lutas, das dores, das incertezas, das angústias. Ó Deus, o Senhor que cuida e preserva a mulher no deserto, que é o Teu povo aqui na terra. E nada vai acontecer com o Teu povo se não for do Teu propósito. Ajuda-nos a confiar mais nisso, Senhor. Creio que o Senhor tem um plano para a nossa vida. Aquilo que nós não compreendemos na nossa história, na nossa existência, nós entregamos ao Senhor. Todas as nossas dores. Lançai sobre Ele a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós. Precisamos aprender a confiar mais na Tua palavra, nas Tuas promessas. E ao ler esse livro extraordinário, Senhor, a Tua igreja se sente protegida, amada, preservada, cuidada, como uma noiva, Senhor, até a volta do noivo. E ainda temos uma missão a cumprir. Não estamos aqui, ó Deus, por acaso. Estamos aqui porque a igreja, ela ainda é, Senhor, a última chance. É como se fosse a arca de Noé, no sentido de anunciar a salvação a todos que se perdem. Aqueles que estão, ó Deus, iludidos pelo dragão, cegos, ó Pai. Em nome de Jesus, desperta a Tua igreja. Conforta, mas desperta também. Acorda a Tua igreja, Senhor. Temos uma missão a cumprir, temos um chamado, Senhor. Fazemos parte dessa saga extraordinária, eterna. E se ainda estamos aqui no deserto, porque ainda estamos anunciando, Senhor, aos quatro cantos do mundo, como Jesus disse, todo o poder foi dado aos céus e à terra, ao Senhor Jesus. E nós devemos anunciar o Evangelho. Ide, portanto, e pregar o Evangelho a toda criatura. É a nossa missão. Nos ajude, Senhor, saindo daqui, a viver nessa dependência e com esse propósito. Em nome de Jesus que oramos. Amém.